Graças e paz, irmãos. Bom dia. Deixa eu só pôr aqui, tentar dessa vez. Não vai dar não, mas vamos lá. Eu gostaria de ler um texto com vocês em Efésios capítulo 5, a partir do 25. Efésios capítulo 5, 25, diz assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Cara, aqui o apóstolo Paulo está falando num contexto mesmo de casamento, né? Mas o exemplo que ele usa de casamento é o exemplo de Cristo, né? E a plenitude da igreja, ela se manifesta em unidade, em intimidade e maturidade. A plenitude da igreja, ela se manifesta nessas vertentes, unidade, intimidade e maturidade. E aí, o apóstolo Paulo está aqui falando para que os maridos amem as esposas como um padrão. Existe um exemplo, né? Claro que no contexto ele está falando de casamento, mas quando ele cita o exemplo, ele cita como Cristo exatamente ama a igreja e o que fez. O que Cristo fez? Amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para santificar. Como? Purificando com a lavagem da água. Que lavagem da água é essa? A palavra, pela palavra. Para quê? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e irrepreensível. Ou seja, a própria palavra, né, que é a água, ela quando a gente pega no aspecto da água mesmo, a água ela é responsável por nutrir o nosso corpo, ou seja, o nosso corpo sem água não vive, né? A água é responsável por nutrir o nosso corpo, então nós não vivemos sem água, mas também é responsável por lavar o nosso corpo por fora. Então a água, que é a palavra de Deus, ela tanto nos purifica por dentro como nos lava de toda a imundícia. E aí ele está falando assim, mas apresentar a si mesmo o quê? Igreja gloriosa. Como assim uma igreja gloriosa? Cara, nós não pertencemos a qualquer igreja ou a qualquer reino. Existe um reino glorioso, o reino de Cristo que foi e está sendo estabelecido na terra. E aí, se a gente pegar Salmos 89, 14, vai dizer que a justiça e juízo são a base do trono de Deus. Misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. Então, existe um justo juiz, existe um advogado justo e existe um Espírito Santo que nos convence da verdade, da justiça e do juízo. Ou seja, toda vez que fala da Trindade ou de cada ser específico, existe elementos que são únicos em todos eles, né? Então existe um reino que é um reino de justiça, e ele fala que vai apresentar como igreja gloriosa. Aí, como que ele se apresenta como igreja gloriosa? Em Apocalipse 19:7 vai dizer assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça
dos santos. Ou seja, cara, Apocalipse está dizendo que, cara, vinde, a boda do Cordeiro, já chegou a hora do Cordeiro desposar a sua esposa, ou seja, chegou a hora das bodas, o momento mais importante em que Cristo encontra com a sua noiva, com a igreja. Mas e aí a Bíblia está dizendo que a sua esposa já se aprontou. E se aprontou com o quê? Qual a vestimenta para esse dia tão importante? Qual é a vestimenta que será usada pela sua noiva no dia mais importante da vida da igreja? Qual é essa vestimenta? É uma vestimenta de linho fino, puro e resplandecente. Mas como assim? Como que a igreja se adorna, se apronta com linho fino, puro e resplandecente? Aí ele explica, porque o linho fino são a justiça dos santos. Ou seja, toda prática de justiça, toda ação, toda vida em justiça, porque nós acabamos de falar que o reino de Deus é justiça, né? Toda essa prática vai adornando a sua esposa, adornando a igreja para o dia das bodas, para o dia do casamento. Agora, como que é possível preparar a vestimenta da noiva, a igreja, né, do Cordeiro em justiça, de acordo com esse reino? Novamente eu falo a frase que eu iniciei: a plenitude da igreja, ela se manifesta em unidade, intimidade e maturidade. Lá em Efésios 4, a gente leu o 5, a gente volta um pouquinho, Efésios 4, pode ser a partir do 11. (4:11) 4:11, ele diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, ou pastores e mestres. Querendo o quê? Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Mas para quê? Para a obra do ministério. Para que essa obra do ministério? Para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, ele designou, ele deu uns segundo a sua justa medida. Para quê? Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que momento? Até quando isso? Verso 13. Até que todos cheguemos. Ou seja, não até que um, não até que alguns, não até que uma porção, mas até que todos cheguemos a quê? A unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, até que todos cheguemos à unidade da fé, unidade, a conhecimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, intimidade, e a estatura do varonil perfeito de Jesus Cristo, que é o quê? Maturidade. Então, quando a gente fala de unidade da fé, até que todos chegamos, o que é fé? Fé vai ser descrita em Hebreus como o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Mas quando está falando de unidade da fé, está falando de uma só fé. Ou seja, existe um autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Existe uma fé que ela se inicia em Jesus e ela se consuma em Jesus. Ele é o princípio e o fim. Se a gente ler lá no mesmo Efésios, a partir do 4, a partir do verso 1, vai dizer assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Como que anda em dignidade com a vocação com que foste chamados? Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, procurando, como que tudo isso acontece? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por quê? Aí ele vai no verso 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados a uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Ou seja, há só
só uma intenção, só um posicionamento, só um pensamento. Então, tudo aquilo que nós fazemos como corpo, como igreja de Cristo, é para promover a edificação do corpo. E isso só é possível se nós estivermos em unidade de fé, unidade de espírito, e não em um ajuntamento como se nós estivéssemos unidos, né? Ou seja, no mesmo lugar. Nós podemos estar unidos pelas mãos, mas sem estar em unidade de espírito, sem estar em unidade de pensamento, de objetivo. Por quê? Porque se nós nos ajuntamos, mas cada um para o seu próprio deleite, logo isso não é característica da noiva de Cristo. Então há um só pensamento, uma só intenção, um só posicionamento. Por quê? Porque é uma só fé, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, o qual é em todos e por todos. E agora, como isso é possível? Como é possível tantas pessoas diferentes, tantas pessoas com pensamentos diferentes, com criações diferentes, com contextos diferentes, cada um veio de um meio ambiente, né, diferente, um meio ambiente familiar, um meio ambiente de escola, ou seja, cada um veio de um contexto diferente, cada um pensa, tem características diferentes. Agora, como é possível pessoas tão distintas guardarem a unidade ou estarem em unidade de fé? Aí por isso que ele continua dizendo que é a segunda coisa, que é o que? Intimidade, que é o conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo. Por quê? Porque a intimidade, ela não é gerada por causa de instantes. A intimidade, ela começa com o relacionamento. Ou seja, o relacionamento vai produzindo conhecimento e esse conhecimento vai produzindo intimidade. Por isso que quando fala lá em João, Jesus mesmo dizendo lá em João 17,3, ele fala assim, que a eternidade é que conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, nós podemos desfrutar de uma eternidade presente, de uma eternidade agora, como? Conhecendo a Cristo. Por quê? Porque nós passaremos uma eternidade conhecendo a eles. Porque eles são inesgotáveis em seus atributos, em seus aspectos, em sua essência. Então nós vamos desfrutar de uma eternidade do conhecimento de Deus. Ou seja, todos os dias será uma revelação. Por isso que é uma revelação de quem Ele é. Por isso que o contexto que a Bíblia descreve do céu, quando os anjos passam diante de Deus, eles suspiram, eles ficam surpresos novamente e declaram uns aos outros santo. Ou seja, não que só tenha uma palavra, mas é porque a expressão daquilo que eles veem diante do contexto daquilo que eles veem na sala do trono é justamente aquilo que nós vamos conhecer. Porque hoje nós conhecemos em parte, mas um dia conheceremos Ele como também somos conhecidos. Agora imagine, cara, o Senhor conhece todo o nosso ser. Conhece o mais íntimo, tudo aquilo que nós trazemos para a luz ou às vezes tentamos esconder. O Senhor conhece todo o nosso ser. Conhece os nossos pensamentos, conhece as palavras antes de estarem na nossa boca. O Senhor conhece tudo. Agora imagine nós conhecendo o Senhor como Ele também nos conhece. Cara, isso é formidável. Que promessa é essa? Poder desfrutar de uma realidade de conhecer o Senhor nessa plenitude, nesse contexto. Então, conhecer ao Senhor, intimidade, Ele é o verbo vivo que desceu do céu, ou seja, existe a palavra de Deus, que é a água, que nos dá essa oportunidade de nos relacionar com Ele e conhecer mais acerca dEle, conhecer mais sobre os seus atributos, sobre a sua essência, as suas características, seu modo de operante, a sua forma de ser. Então, tudo isso está na palavra de Deus.
Então a palavra de Deus, ela por si só é essa água, né, que nos nutre, que nos lava e que nos conduz a este conhecimento. Então não é só sobre ter informação, só sobre alguém falar mais um versículo, ou sobre eu ler mais um versículo como se isso fosse um livro qualquer, de contos ou de história, um livro histórico. Não, é sobre, de fato, eu conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Por isso que o salmista fala, provai e vede que o Senhor é bom. Cara, não tem como eu saber se um alimento é bom se eu não provar. Não tem como eu saber se um bolo, se uma refeição que foi, que está ali, até tem um cheiro muito bom e eu posso desfrutar do cheiro dessa refeição. Se eu não provar, eu não tenho como saber o sabor. Por isso que o salmista fala, cara, provai e vede, desfrute dele, prove ele, se relacione, tenha intimidade com ele. Por isso que intimidade no ápice mais profundo é justamente aquilo que o Senhor designou para o marido e a esposa, que é o conhecimento profundo do ser de cada um. E é isso que o Senhor espera ter conosco, uma intimidade profunda, íntima, profunda. Então, agora, por que eu devo fazer isso? Porque dessa forma, conhecendo a Cristo, eu já não represento mais o Cristo que eu acho que Ele é, mas o Cristo que eu conheci. Ou seja, nós todos somos filhos de Deus, ok? Todos nós somos filhos de Deus, entendemos isso. Só que a questão é que se nós não conhecemos o Pai, cada um representa o Pai que acha que tem. Se nós não conhecemos o nosso Pai, cada um vai representar um Pai que acha que tem e, na verdade, nem sempre vai ser a característica ou quem de fato o Pai é. Entende? Por isso que é necessário conhecermos ao Senhor, desfrutarmos desse relacionamento. Até quando? Até que cheguemos a essa maturidade, que é a medida da estatura exata do varão perfeito. Quem? Jesus Cristo. Cara, Jesus Cristo é o nosso modelo original, a qual todos devemos ser restaurados. Restaurados, não remodelados, né? Ou seja, quando fala de restauração, está falando de voltar, de trazer a originalidade da coisa, ou seja, voltar a trazer o aspecto original. E nós fomos criados à imagem e semelhança deles. Ou seja, nós fomos criados à imagem e semelhança deles. Aí a Bíblia vai dizer, apóstolo Paulo vai dizer que o homem terreno está hoje à imagem do homem terreno, Adão, do primeiro Adão. Só que o homem glorioso, o homem celestial, ele será feito à imagem do segundo Adão, Jesus Cristo, ou do último Adão, Jesus Cristo. Então, existe um padrão de homem terreno, mas também existe um padrão de homem celestial. E aí, um dia nós teremos, isso falando de corpo físico, um dia nós teremos o nosso corpo, os nossos corpos glorificados. E a imagem de quem? A imagem de Cristo. Por isso que hoje nós já estamos sendo moldados a essa realidade. Mas um dia isso será pleno. Na vinda, nas bodas, quando nós casarmos com o nosso amado, isso será pleno. Mas hoje nós já estamos sendo moldados. Então, e Jesus, ele diz o quê? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que indica quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Indica que ele está já em algum lugar. Onde ele está? Ele está no Pai. Ou seja, há um lugar onde ele está. Jesus viveu uma vida apontando o caminho de volta para o Pai. Aí a Bíblia vai dizer que ninguém jamais viu a Deus. Só que também vai dizer que Cristo, Filho unigênito do Pai, o fez conhecer, o revelou, como sendo exatamente a expressão do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, ninguém jamais viu a Deus, mas Cristo revelou a expressão exata de Deus. Por isso nós devemos viver para representar o Pai. Por isso que o correto não é olhe para Jesus no sentido de
apontar um lugar onde Cristo está, ou como se Cristo estivesse em algum outro lugar. É tipo, olhe para Jesus em minha vida. Ou seja, consiga identificar aquilo ou como eu estou me tornando, aquilo que é parecido com Jesus. Por quê? Porque apóstolo Paulo, quando ele fala, sede meus imitadores, porque ele é imitador de Cristo. Então, quando ele fala isso, cara, aquilo que você está identificando, olhe para Jesus em minha vida, identifique, em vez de olhar para a vida de alguém e identificar as mazelas, identificar as coisas ruins, identificar os erros, ou não, identifique Jesus na vida de alguém, ou seja, consiga ver Jesus. Por quê? Porque a criação expressa o seu Senhor. A criação expressa o seu Senhor. Então, a maturidade. E a maturidade, ela vem com aceitação de responsabilidade. Se eu sou filho, eu tenho os direitos de um filho, mas também eu tenho os deveres de um filho. Então, ela vem com a aceitação de responsabilidade. Aí, ele conclui esse Efésios capítulo 4, a partir do 14, depois que ele diz sobre a maturidade, sobre a unidade, intimidade e maturidade, para uma finalidade. Ele fala assim, 4,14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ou seja, para que nós não sejamos mais inconstantes e qualquer coisa que nos falam, nós tomamos como verdade, por falta de conhecimento da verdade. E só há uma maneira de identificar o falso, conhecendo o verdadeiro. Se eu não conheço o verdadeiro, não tem como eu identificar o falso. Ou seja, se eu for comprar uma roupa, um tênis, vamos lá, comprar um tênis de uma marca específica, eu só consigo identificar se esse tênis não é falso se eu conhecer o verdadeiro. Porque senão qualquer tênis que tiver o mesmo símbolo ou a mesma etiqueta, eu vou achar que é dessa marca. Mas eu preciso conhecer o verdadeiro para identificar o falso. Verso 15, antes, seguindo, ou seja, ao invés de sermos levados por qualquer vento de doutrina, ao invés disso, nós seguimos a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ou seja, seguimos a verdade em amor. E quem é a verdade? O próprio Cristo, cara. Por isso que ele dizia, em verdade vos digo, cara. Em verdade, a verdade eu vos digo. Cara, eu sou a verdade. Então, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, nele mesmo, que é o cabeça, o qual nos edificará em amor, e não só com um aspecto numérico, esse aumento do corpo não é um aspecto numérico apenas, como uma expressão para fora, mas aumento do corpo para a sua edificação em amor é como a transição de meninos sendo maduros, ou seja, esse corpo amadurecendo e ganhando forma da imagem perfeita do varonil de Cristo. Amém? Pai, em nome de Jesus, diante da sua presença, Senhor, nós somos gratos pelo privilégio de estarmos entre irmãos, em família, Senhor, logo pela manhã, podermos, Senhor, desfrutar da sua companhia, do conhecimento do Senhor, desfrutar, Papai, de um pouco mais da porção da tua palavra que nos revela quem o Senhor é. Papai, então que o teu Espírito Santo tenha total liberdade em nosso ser para ministrar a nossa vida, para nos conduzir conforme o Senhor deseja, para nos confrontar com a sua palavra, para nos edificar, para nos exortar. Senhor, que a sua palavra ela possa de alguma forma produzir em nós os frutos que o Senhor designou para este tempo. Senhor, que nós possamos, Senhor, como filhos, resplandecer a imagem do Pai na terra,
como o mais perto que nós podemos chegar de resplandecer a imagem do Pai é nos tornando parecidos com Cristo. Senhor, então nos faz cada vez mais semelhantes a Cristo. Senhor, nós não queremos esperar um ponto glorioso em que os nossos corpos serão transformados para então nós nos tornarmos parecidos a Cristo. Nós queremos desde já expressar a Tua imagem na terra. Desde já nós queremos ser moldados o nosso comportamento, moldado o nosso pensamento, as nossas ações e reações, para que em tudo aquilo que nós façamos rendam glória ao Seu santo nome, identificam a Sua essência e rendam glória a Ti. Papai, em nome de Jesus, nos ajude com isso. Espírito Santo, nos transforme, nos alinhe, nos performa, Senhor, nos adorna, Senhor, com a realidade do Teu reino, que a Sua presença possa produzir isso em nós. Papai, nós oramos, Senhor, para que essa realidade não seja só uma realidade de quem está aqui presente, mas que seja a realidade da face da igreja na terra, ou seja, da igreja global, que a junção da igreja, a junção dos filhos, formem a imagem perfeita do Cristo na terra. Senhor, é isso que nós desejamos. Senhor, nós desejamos que isso seja feito em nós e nós carecemos do Teu Espírito produzindo isso em nós. É o que nós te pedimos, Senhor, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.